Olá, gente, tudo bom? A paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui para mais uma aula e quero convidar vocês, certo? Para entrar lá no canal, tá bom? Se inscrever, assistir às aulas, compartilhe, tá certo? Vamos convidar mais pessoas para se inscrever no canal. Tem a nossa revista de hoje, né, dos adolescentes. Então, vai começar um novo trimestre, né, terminando o ano. Então, é o último trimestre do ano. E vamos para a primeira lição da revista dos adolescentes, que é Vivendo em Sociedade. Então, nós vamos aprender hoje o que é uma sociedade, certo? Tá bom? Não se esqueça, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Aula aqui hoje ao vivo no Facebook, tá certo? Na verdade, eu sempre faço em offline para depois colocar no YouTube, mas hoje eu estou fazendo ao vivo, tá bom? E sem mais demoras, sem mais delongas, o texto bíblico de hoje, né, da lição número 1, nós vamos aprender o que é uma sociedade. E o texto bíblico está em João 17, do versículo 15 ao 19. Certo? Vamos já ler. E o versículo em destaque é: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês, certo? Gente, deixa eu ajeitar aqui o microfone que está longe de mim. Esqueci, tá bom? Vamos lá. Ok? Nós vamos aprender, compreender que o objetivo dessa lição. Nós vamos compreender o que é uma sociedade. E nós vamos saber que os valores de Deus são eternos, certo? E imutáveis para toda a sociedade. Então, e conscientizar de que Jesus deseja que façamos a diferença em nossa sociedade. Que diferença é essa? Né? Nós sermos luz do mundo e sal da terra, tá bom? Mas nós vamos começar entendendo o que é uma sociedade, certo? O que é uma sociedade? O vocábulo sociedade vem do latim. Sociedade significa associação amistosa com os outros, né? Então, para facilitar a compreensão, vamos ver, né, que essa definição é um ambiente humano em que o indivíduo se encontra incorporado. Então, a sociedade é onde nós estamos incorporados, né? Eu vou exemplificar aqui uma sociedade. A primeira sociedade do ser humano, do indivíduo, é no meio da família, quando ele nasce, né? Então, o segundo seria o que, no caso? A escola, né? Quando a gente vai crescendo, então, o segundo meio social seria a escola. Depois, quando vai crescendo, né? Tem os adolescentes, tem a igreja, tem, né, a escola. Quando vai amadurecendo, tem o quê? A sociedade, tem o trabalho, e assim vai, né? Nós vamos aprender um pouco, nós vamos falar um pouco sobre essa sociedade, como foi onde tudo começou, certo? Então, o ser humano é um ser gregário.
né? Ele precisa estar no meio de outras pessoas, certo? Necessidade de quê? De ter uma companhia, de ter uma outra pessoa, certo? E principalmente para a perpetuação da espécie, né? Então, é tanto que quando Deus criou Adão, Deus disse, né? Não é bom que o homem esteja só. Que na verdade Adão estava no jardim, estava no jardim com os animais e com Deus, não é verdade? E Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. E disse: vou fazer uma adjuntora para Adão. Foi tirado da sua costela, né, que foi Eva. Né? Então, o primeiro grupo social, com certeza, foi o mais importante grupo a quem que Deus criou, Adão e Eva, o primeiro grupo social da face da Terra. Certo? Tá bom? Que está registrado em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. O primeiro grupo social, o mais importante grupo que pertencemos é a nossa família. Certo? Então, é nela que aprendemos, certo? Que as regras, valores, crenças, né? Virtudes que nos prepararão mais tarde e para que sejamos inseridos em outros grupos sociais, como, por exemplo, a escola e a igreja, né? Que foi comentado, tá bom? Sejam bem-vindos os que estão participando da aula online, ao vivo, tá bom? E não é inscrito, se inscreva no canal, tá certo? Vamos aprender juntos a palavra de Deus. Então, vamos lá no texto bíblico. João 17, do 15 ao 19. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Quem disse isso? Jesus, né? Em sua oração, pedindo a Deus. Porque não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Aqui Jesus estava em oração falando que, pedindo para que os discípulos, né, falando dos discípulos, e a igreja em si, né, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, para viver nessa sociedade de hoje, Deus, né, nos dá livramento no meio do grupo social, né, em que vivemos, né, numa sociedade corrompida, né. Então, não peço que eles me mais livre do mal, não são do mundo, então nós não somos do mundo, como eu do mundo não sou. Né? Jesus disse, eu vim, mas não sou desse mundo, né? Nós não somos desse mundo, somos passageiros. Santifica-os na verdade. Então, é no estudo da palavra que nós conhecemos, nós podemos conhecer a verdade, né? Para que venhamos nos livrar de todo mal. Então, as mudanças sociais, certo? Vamos dar um pequeno conhecimento sobre as mudanças sociais. Assim como as famílias, as sociedades não são imutáveis. Elas sofrem alterações ao longo do tempo. Então, família vai ser sempre família, né? Pai, mãe, filhos.
mas com o tempo sofremos alterações, né? Então, já tivemos as sociedades primitiva, antiga, né? Medieval, moderna e pós-moderna. A ciência que estuda os fenômenos da vida em sociedade é a sociologia. Então, a sociologia é a ciência que estuda os fenômenos da vida social. Tal ciência argumenta que cada sociedade tem suas normas e padrões. Entretanto, esses padrões e normas também sofrem mudanças com o passar do tempo. Então, como a sociedade, né, vem se modernizando, né, entre aspas, certo? Se modernizando, né, entre aspas, né? Então, alguns fatores, né, que favorecem as mudanças sociais e culturais de uma sociedade. Então, no entanto, toda alteração tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Por exemplo, as novas tecnologias empregadas pelas empresas fazem a indústria crescer, mas em compensação, né, para fazer o comércio vender, né? Mas em compensação acabam algumas pessoas perdendo o emprego, né? Então, a tecnologia vem colocando, né, máquinas no lugar de homens. Então, muitos estão perdendo os empregos por causa dessa nova tecnologia. O comércio vender, além de gerar crescimento. Contudo, muitos acabam desempregados. Então, pois as máquinas que são utilizadas para aumentar a produção subsistem ao trabalho humano. Já vimos que a sociedade não são imutáveis, por isso, nossos padrões morais e sociais devem estar pautados nos preceitos bíblicos, que são eternos e imutáveis, como afirma o apóstolo Pedro. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Registrado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Por isso, precisamos conhecer a palavra de Deus para que não venhamos, né, a nos, vamos dizer, em estar à mercê de novos conceitos, né? Nós temos que nos resguardar. Se não conhecermos a palavra de Deus, não iremos contestar as vãs filosofias que estão no presente em nossa sociedade. O povo de Deus, por diversas vezes, já caiu em apostasia por não conhecer as Escrituras do Senhor. Então, vamos ver, a Bíblia relata que na história de Noé, né, que vivia numa sociedade corrupta e perversa, a sociedade se corrompeu de tal maneira que Deus, né, revelou a Noé que iria trazer o quê? Um dilúvio. O Criador queria escrever uma nova história juntamente com eles que desejassem ser transformados. É tanto que Noé, né, quando estava construindo a arca, né, falou que viu um dilúvio, mas o povo não acreditou, né? E então o Senhor pediu Noé construir essa arca e Noé obedeceu, mas o povo não. Deus é bom e ama a todos. Ele certamente não queria, né, a destruição da humanidade. Imagine, será que Deus queria a destruição da humanidade? Creio que não. Então, por isso, deu a todos uma chance da salvação. É tanto que Noé, né, falou que viria o dilúvio, mas o povo não quis ouvir Noé. Então, Noé obedeceu a Deus e avisou sobre o julgamento que viria, certo? Que viria o dilúvio.
No entanto, ninguém acreditou. Porém, no dia do juízo chegou somente a Noé e sua família foram salvos dentro da arca, certo? Então, as pessoas não estavam com desejo de mudança, né? Hoje também pregamos e anunciamos a palavra de Deus, né? O que nós pregamos hoje, né? Sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre que Deus transforma as nossas vidas, né? Que Deus nos ama e quer nos salvar, mas muitos não querem ouvir, muitos não querem, né, obedecer, muitos não querem, né, se chegar a Deus. E Deus está avisando, né, avisando a muitos, né, ninguém pode dizer que Deus não avisou, porque são muitos pregando a palavra de Deus, né, mas muitos não aceitam. Não estão com o coração aberto para aceitar, né? Porém, muitos rejeitam e querem viver conforme as suas regras, né? Muitos que não querem ouvir a palavra de Deus, querem viver conforme as suas regras. Todos nós temos o livre-arbítrio, mas temos que entender que tem uma consequência, certo? Então, todas as nossas escolhas existem consequência. Então, se as mudanças sociais são inevitáveis, por que se preocupar com elas? Ora, ouça-nos com atenção e explique que, né, vou explicar que precisamos nos preocupar não apenas com as mudanças tecnológicas e econômicas e políticas, mas também com a maneira de pensar das pessoas, certo? Então, vamos ler Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo. Que mundo é esse? A sociedade corrompida. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é abrir a mente para ouvir a palavra de Deus, né? Para que experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, como é que nós conhecemos a boa e perfeita vontade de Deus? Através da palavra de Deus. Então, nós temos que renovar a nossa mente, vamos dizer assim, nos despojar do velho homem, dos conceitos humanos, certo? E experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Onde é que a gente encontra essa perfeita vontade de Deus? Na palavra. Através da palavra de Cristo. Certo? Então, as mudanças mais significativas são as que envolvem valores morais e éticos. Atualmente, a nossa sociedade tem sido influenciada por filosofias que são contrárias à fé cristã, infelizmente. Então, as mudanças que ocorrem na sociedade a cada dia não são absolutamente irrelevantes para a igreja. Ao contrário, criam um dilema que, principalmente nos dias atuais, necessitam urgentemente de uma resposta, certo? Então, nós precisamos dessa mudança. Vamos ver Jesus e a sociedade do seu tempo. Jesus, o Filho de Deus, não era um eremita, certo? Ele não vivia só. Ele pertenceu a uma família e viveu numa sociedade marcada com graves problemas socioeconômicos. Muitos procuravam Jesus para saciar a sua fome.
O Filho de Deus gostava de estar no meio das pessoas, certo? Além de ter vários amigos como Lázaro, Marta e Maria. Então, Jesus viveu em uma sociedade. Certo? No momento também não muito diferente como o dia de hoje, né? Porque naquela época nós sabemos que Jesus nasceu num governo romano, né? Eram os romanos que governavam naquela época. Então, os judeus, eles queriam, né, estavam esperando um salvador para salvá-los, né, dessa opressão, né? Então, tinha fome, não muito diferente de hoje. Fome, né? Escassez, impostos, né? Tudo uma vida difícil, certo? Mas, né, como cristão, não devemos nos isolar. Além do mais, também não podemos amar o mundo ou concordar com sua filosofia. A palavra de Deus diz em 1 João 2,15: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se você ama o mundo, o amor do não amam a Deus, o Pai. Então, aqui quer dizer o quê? Não ameis o mundo. Que mundo é esse? Né? Não é o mundo planeta. Não é, e sim o mundo, esse sistema, né, corrompido. Tá certo? Então, não ameis o mundo, não fazer, não andar, não aderir conceitos humanos, né, que nos distanciam de Deus, né, e da sua palavra. Ok? Vamos lá. Jesus ensinava a respeito do amor do Pai para todos e não discriminava ninguém, certo? Além de Jesus andar no meio dos pecadores, Jesus não discriminava ninguém, certo? Ele veio para os que estavam perdidos, doentes do corpo e da alma. Lucas 19:10. Jesus veio também anunciar o reino de Deus aos menos favorecidos. Nos tempos de Jesus, as mulheres, os publicanos, os coxos, os cegos, os lunáticos eram desprezados. Mas Jesus veio e valorizou a estes. Né? Quantos de nós temos desvalorizado, né, as pessoas menos favorecidas, né? Tem muitas pessoas menos favorecidas que não damos nenhum apoio, não ajudamos aqueles que precisam, né? Então, Jesus valorizou, né? Então, o que foi que Jesus fez? Ele ensinou as mulheres, em Lucas 10:38 ao 41, visitou a casa de Zaqueu, Lucas 19:5 e 6, curou cegos, registrado em Mateus 20, do 29 ao 34, e ele libertou os oprimidos do diabo, né? Marcos 5, 1:15, né? Ele alimentou os famintos, em Marcos 6, 35, 44. Então, Cristo não rejeitou ninguém, mas também não concordou com o modo de pensar da sua sociedade. É assim que nós devemos agir. Nós não podemos rejeitar ninguém, mas não quer dizer que nós vamos, né, compactuar com a sociedade maligna. Não podemos, né, concordar e nem pensar de modo
algum como eles pensam. Muitos dos fariseus ficaram bravos com Jesus, em especial fariseus e saduceus, que eles eram partidos políticos da época, políticos religiosos. E ainda assim, Jesus desejava agradar a seu Pai e não aos homens. Muitos podem discordar de nossas crenças e valores, certo? Mas não devemos desagradar a Deus para agradar ao grupo em que estamos inseridos, certo, gente? Vamos entender que existem pessoas que, como não conhecem a palavra de Deus, certo? Então, eles praticamente não aceitam. Porque não querem aceitar por quê? Porque está com o coração fechado, né? A mente escurecida, né? Não quer abrir a sua mente para que a luz venha a entrar, certo? E muitos também não querem deixar da sua vida como lhes agrada, né? Mas essa, né, como Jesus nós devemos fazer, né? Essa é a nossa missão, né, de pregar o evangelho, mostrar o caminho, não rejeitar nenhum deles, certo? Nós temos que fazer essa diferença, né? Não podemos compactuar com eles, né? Aceitar os pensamentos, né, e as atitudes erradas, mas devemos entender que eles precisam de serem curados, libertos, né? Certo? Então, Jesus enviou discípulos a uma sociedade carente. Olha só, nossa sociedade de hoje também não é diferente. Nós vivemos em uma sociedade carente, né? Muitas carências, né? Então, existe a carência do homem abandonado, não visto, né? Não, como é que eu posso dizer? Tem pessoas doentes que não têm como alcançar uma consulta, né? Vamos dizer assim, certo? Então, tem pessoas que estão sem alimento, então nós temos que alcançar essas pessoas, né? Amar não o pecado, mas sim o pecador, certo? Então, o Filho de Deus veio ao mundo com uma missão: resgatar a humanidade pecadora. Então, todo ser humano precisa ser resgatado, certo? Ele cumpriu a sua tarefa. Como? Morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia por amor de nós, do ser humano, certo? Então, depois, ele o quê? Ascendeu aos céus. E seus discípulos dariam continuidade à sua obra. Então, o Senhor não iria retirá-los deste mundo, mas sim enviá-los para que fizessem diferença na sociedade em que estavam inseridos. E assim somos nós, né? Então, Deus não vai nos retirar do mundo, né? Mas que nos guarde do mal. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença na sociedade, certo? Em que nós estamos inseridos, né? Essa sociedade atual. Então, já vimos que a família é o grupo social mais importante de uma sociedade, certo? Fomos salvos para ser sal em meio à nossa sociedade. Como servo de Deus, não podemos viver isolados. Precisamos ser agentes de transformação, fazendo a diferença e anunciando o amor de Jesus em nossa comunidade. Nós vivemos em uma sociedade muito difícil,
É verdade que muitos não querem ouvir, certo? Muitos desprezam, né, a palavra de Deus. Né? O coração duro, o coração fechado. Né? Mas aqueles que abrirem o coração, né, e quererem realmente que Deus, que Jesus venha morar, né, em seu coração, terá uma vida transformada, mas depende de cada um, certo? Daqueles, né, que querem realmente ouvir a palavra de Deus. Só não façam como aquele povo que Noé falou que viria o dilúvio, eles não quiseram escutar. Deus queria salvar aquele povo, queria salvar todos, mas eles deram ouvidos? Não. Assim, também hoje, na sociedade em que vivemos, Deus quer salvar a todos, certo? Mas todos têm que estar com o coração aberto para absorver, para crer na palavra que Deus está falando. Né? E a palavra de Deus, né, a Bíblia, nos revela isso. Mas as pessoas têm que estar com corações abertos. Né? Mas não é por força e por violência né, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Né? Então, que o Espírito Santo possa convencer este homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? Que essa sociedade não tem mais o que oferecer. Mas Jesus sim. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele tem vida em abundância para cada um de nós. Tá bom? Essa foi a nossa aula. A aula número 2 a lição número 2 é família, nosso primeiro grupo social. Fique ligado, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações da aula e vamos aprender junto, tá bom? Espero você lá, seja meu convidado para assistir às aulas, certo? Da revista Adolescentes, tá bom? Compartilhe. Se você conhece algum adolescente, compartilhe lá o canal, tá bom? Para que ele possa aprender e ouvir mais da palavra de Deus, certo? Que Deus abençoe e até a próxima aula.